Hoje iremos falar um pouco sobre a variação linguística. A variação linguística é a forma como a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. E essa diferença pode ser geográfica, histórica e sociocultural. Se você for reparar, a língua não é a única. É só observar as diferenças, tanto na fala de acordo com a idade, cultura, região do país e até mesmo o estilo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós encontramos muitas variações linguísticas. Vamos nos basear no Chico Bento, um dos personagens da Turma da Mônica. Repare só que entre a conversa dele com o Zé Lelé, o regionalismo é realmente muito forte. A área de estudo que busca compreender e descrever essas diferenças é chamada de sociolinguísticas. Há muitos tipos de variações linguísticas. Segundo o campo de atuação, nós temos as variações geográficas e diatópicas, que está relacionada com o local em que é desenvolvido, assim como as variações entre Brasil e Portugal, chamadas de regionalismo. Aqui no Brasil, nós chamamos de celular o aparelho que conversamos com as pessoas, mas lá em Portugal é chamado de telemóvel. Outro exemplo é o transporte público, que aqui no Brasil chamamos de ônibus, já em Portugal é chamado de autocarro. Aqui no Brasil temos um exemplo clássico, que é a palavra mandioca. Em certas regiões do Brasil, a mandioca pode ser chamada de macaxeira ou aipim. Os sotaques também entram nesse tópico, como o Chico Bento, por exemplo. Também temos mais um nível, que é o nível diafásico, que se relaciona com o contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é um grande determinante na escolha no modo de falar. Por exemplo, quando você está conversando com seus colegas, você pode falar de um jeito bem informal. Agora, quando você escreve um texto, é bem diferente, porque geralmente você se foca em ter uma escrita formal. Também temos o nível diastrático, que acontece de acordo com a convivência entre grupos sociais. Por exemplo, a forma de falar muda entre os surfistas, os funkeiros, os jornalistas. E nós também temos o nível histórico diacrônico, que são as variações que ocorrem em períodos históricos diferentes. Você sabia que a palavra embora dizia-se em boa hora no século XIX? Pois é, no século XX a palavra foi reduzida para embora. E agora, nós já temos a versão mais reduzida ainda, como bora. Agora, como a língua apresenta várias formas diferentes, infelizmente, o preconceito linguístico pode aparecer. Em nosso país, por exemplo, mesmo que a língua portuguesa seja falada em todas as regiões, cada uma delas possui umas diferenças de acordo com os aspectos históricos e culturais. A maneira de falar no norte é bem diferente da forma falada no sul do Brasil. E isso acontece porque no momento de conversar, os falantes da língua não determinam expressões, entonações e até sotaques. E aí o preconceito linguístico surge em um tom de deboche, que é totalmente errado. Quem comete esse tipo de preconceito, na maior parte das vezes, acha que a sua maneira de falar é a certa ou superior à outra. Mas já aviso uma coisa muito importante que todo mundo precisa ter em mente: todas as variações linguísticas são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada correta.